Alô, galera do Caminho do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Olha só, nós estamos então agora enfrentando a nossa última aula antes da A5, né? Nós vamos concluir o assunto, que é a relação entre dinâmica interna, que nós trabalhamos bastante, e dinâmica externa, ou seja, entre geologia e geomorfologia. E vamos hoje ainda fazer uma revisão, falar um pouco do mapa da prova da A5 para vocês, beleza? A A5 vai ser toda do itinerário. Então essa vai ser a nossa pegada desses 30 minutos de aula nosso e nós vamos trabalhar fundamentalmente com a dinâmica externa hoje, agentes do intemperismo, relevo brasileiro e depois falarmos um pouco, na verdade ao longo da aula a gente vai estar falando um pouco sobre o perfil da prova, beleza? Como anteriormente, eu mantenho a orientação de estudos para essa A5. Lembrando a vocês que a A5 vai ser no formato de um simulado e todo com o assunto do itinerário. No nosso caso, dinâmica interna e dinâmica externa, geologia e geomorfologia, sequências didáticas 3 e 4. Da 4 somente essa parte de geomorfologia, beleza? E a sequência didática 3 é a de geologia. Ah, professor, vai cair cartografia? Não, aquele assunto foi assunto do primeiro trimestre. Agora a gente está trabalhando com dinâmica interna e externa e como orientação de estudos, essa aula de revisão, que é absolutamente importante. Nas dúvidas, recorre às aulas anteriores, são 4 aulas, 4 ou 5 aulas, e você tem também como material de estudo doméstico, livro texto 2, capítulos 14 e 15, com as resoluções dos exercícios, também o suplemento de revisão, tema 11. Você tanto pode tirar dúvidas aqui no chat durante as aulas ou no fórum, né, nos nossos fóruns, tá bem? A prova, como eu falei, vai ser em formato de como se fosse um simulado para SPSEX, então vão ser 12 questões objetivas. Olha só, vamos demandar um tempo para conversarmos sobre esse assunto. Nós vimos anteriormente a dinâmica interna, que vai cair bastante na tua prova, né? A ação de forças do interior da Terra que formam o relevo. São as forças, a dinâmica endógena, a dinâmica formadora de relevo, não é? Então os tectonismos, os vulcanismos, os sismos de uma forma geral, que derivam dos movimentos das placas tectônicas, sejam eles movimentos lentos, movimentos verticais pirogenéticos ou os movimentos horizontais orogenéticos, que apesar de serem movimentos horizontais, são os mais bruscos e perceptíveis ao sentido do nosso tempo social. Produzem os graves terremotos, os vulcões em erupção, as áreas mais elevadas do planeta derivam exatamente desses movimentos orogenéticos, não é? Que são os movimentos das placas. Eu vou até colocar um slide adiante para nós retomarmos algumas ideias acerca disso, tá bem? Hoje, nesse início de aula, o nosso objetivo é tratar não da dinâmica formadora do relevo, mas da dinâmica externa, modeladora do relevo, não é? Super importante isso. Se a dinâmica interna traz lava e transforma em rocha inicialmente magmática, mas a partir das transformações metamórficas, a partir do temperismo sedimentar, nós vimos isso no ciclo das rochas, né? A dinâmica interna produz relevo novo, gera relevo novo, forma relevo novo. Ao passo que a dinâmica externa é a dinâmica do intemperismo, que vai abaixar o relevo, vai modelar, vai esculturar o relevo, né? E aí formar diversos tipos de relevo. Nós vimos que existem, presta atenção nisso, já vimos em aulas anteriores, 3 unidades geológicas. Os dobramentos orogenéticos, podem ser antigos ou modernos, os cratos,
escudos cristalinos e plataformas, que são as formações mais antigas, e as bacias sedimentares. Isso não é unidade de relevo. Esses três são unidades estruturais ou megaestruturas geológicas. As unidades do relevo é como essas estruturas aparecem aqui na superfície. Então, planaltos, planícies, depressões, montanhas, e aí você tem uma infinidade de unidades do relevo. Beleza? A pergunta é a seguinte: se eu sei que os agentes internos estão ligados aos tectonismos e os vulcanismos, quem são os agentes externos? Essa é a primeira pergunta. O que é essa dinâmica externa? Quais são os agentes que intemperizam, meteorizam, desgastam a rocha que está aqui na superfície? Nós já vimos isso naquela aula de ciclo das rochas, né? Então é uma retomada de um assunto que vimos, acho que foi na segunda aula desse trimestre. Beleza? Quem são? Diga para mim, pense comigo aí. A rocha que está exposta aqui, no teu tempo de vida, você vai nascer e morrer e a rocha permanece lá. Mas no tempo geológico, nós sabemos que há um movimento. Essa rocha pode virar poeira, pode ser desgastada. Como que uma rocha vira poeira? No tempo geológico, vira sedimentos. Quais são as forças que podem incidir sobre uma rocha para transformá-la em poeira de rocha, em sedimentos, não é? Porque nós sabemos, se ela estiver no interior da crosta terrestre e fizer um movimento de subdução, ela pode ficar em contato com o magma de novo, lá na astenosfera, e virar magma. Não é isso mesmo? E virar magma. Mas se ela está aqui na superfície, sobre ela vão incidir os chamados agentes do intemperismo, ou agentes da dinâmica externa. E aqui é o que a gente precisa nominar agora, né? Quem são esses agentes de intemperismo? Relembrando a você, mais uma vez relembrando mesmo, porque nós já falamos isso. Intemperismo pressupõe, vou até escrever aqui porque é importante, intemperismo pressupõe três atividades. Pressupõe desgaste, transporte e deposição. Então, a rocha que é intemperizada, ela é desgastada, não é? Ela é transportada, esse material, esses sedimentos são transportados e ela é depositada numa área mais baixa. Esse depósito tende a acontecer numa área de bacia sedimentar, que é exatamente o que forma as bacias, né? Então essa é a ação dos agentes de intemperismo. Quem são os agentes... Opa, foi mal. Daqui eu não quero não. Quem são os agentes do intemperismo, então? Aqui estão eles. Não é? Você pode encontrar nos livros de forma diferente, mas vão ser sempre esses aí, escritos de forma diferente. Por exemplo, a água é o principal agente do intemperismo. E ela age de diversas formas. Ela age na forma sólida, líquida e mesmo gasosa. Não é? O ciclo da água gera desgaste. A água, quando cai em forma de chuva, que bate na rocha, ela gera desgaste. A água do rio age mecanicamente. A água que infiltra no solo, estabelece trocas químicas, age como intemperismo. Não é? A água, quando congela as áreas de alta latitude ou então alta altitude, ela aumenta o volume. Então, se ela está numa água líquida, está na fresta, numa fratura de uma rocha, e há um processo de congelamento, ela vai fraturando a rocha, produzindo uma meteorização. Meteorização é quebra da rocha, né? Tá certo? Então, a água da maré, olha a ação mecânica batendo ali no material da costa, né? Então você tem diversas ações, tanto mecânicas, físicas no caso, como bioquímicas, não é? O vento, a erosão eólica,
é bastante importante, mas a ação do vento ela é predominantemente física, é mecânica. Concorda comigo? O vento, a erosão eólica, é o vento lapidando a rocha. Se tiver cobertura vegetal, é mais difícil do vento agir. Então, o vento tende a agir nas regiões em que você tenha menor cobertura vegetal, menos vida, ou seja, menos água. Olha, já fizemos uma relação aqui. Da mesma forma, a amplitude térmica. Se você tem uma rocha exposta ao sol, especialmente em áreas que têm grande amplitude térmica diária, durante o dia a rocha está aquecida, dilata. Durante a noite está frio, porque não tem retenção de calor, contrai. Isso ao longo de um dia não vai fazer diferença nenhuma, mas ao longo de uma temporalidade maior, isso vai fragmentando a rocha, não é? Tanto essa variação térmica quanto o vento são ações mecânicas e tendem a acontecer em áreas de menor umidade, porque vai ter menor quantidade de seres vivos que estão sobre a rocha exposta, né? O vento e a amplitude térmica atuam muito nos desertos, por exemplo, nas áreas áridas, semiáridas. Aqui no Brasil a gente poderia pensar no semiárido nordestino, né? Produz um intemperismo mecânico, e solos mais rasos. Por quê? O desgaste da rocha é o desgaste superficial. A rocha que está lá embaixo, nesse caso, é pouco intemperizada. Beleza? Então, olha só que importante essa relação. Baixa umidade, predomínio do intemperismo físico, aí no caso ventos, amplitude térmica, formação de solos rasos. Uma relação bem importante. E por outro lado, olha o outro agente aqui, os seres vivos. Aqui entra o homem também, mas eu estou falando de uma forma mais ampla dos seres vivos, dos seres subterrâneos, da planta mesmo, da raiz que vai lá embaixo e que lá estabelece trocas químicas. Os seres vivos também atuam mecanicamente, mas atuam especialmente através do intemperismo químico, bioquímico, estabelecendo trocas com a rocha. Se você for numa rua e pegar uma área que tem aquela cerca viva, você vai ver que sobre a rocha onde nasceu aquela planta, quando você puxa, ali já não é mais exatamente a rocha como era inicialmente. Ali já tem um musgo estabelecendo trocas químicas, fragilizando a rocha, né? Então, seres vivos bem importantes, né? Então, observe só, nós fizemos aquela relação de uma predominância, a palavra vai ser sempre essa, porque nunca é exclusivo, uma predominância do intemperismo físico / mecânica nas áreas de menor umidade, produzindo solos mais rasos. Olha o outro lado, nas áreas de maior umidade, pensem na região amazônica, por exemplo, grande abundância de água e de seres vivos. Predomina o intemperismo químico, e como o intemperismo químico penetra no solo e vai lá na estrutura da rocha, vai produzir solos mais profundos. Eu não estou falando de fertilidade do solo, aí é outra coisa, é outra conversa. Eu estou falando de solos mais rasos, menos intemperizados, e solos mais profundos, mais intemperizados. A fertilidade do solo passa por outros aspectos, composição mineralógica, porosidade, outras coisas mais, tá bem? Mas essa relação que eu falei aqui de tipo de intemperismo predominante, tipo climático predominante e solo predominante, essa relação salva muitas questões. Aqui nós temos então os agentes do intemperismo. Esses agentes do intemperismo, eles vão atuar de forma absolutamente diversa no planeta, produzindo uma infinidade de tipos geomorfológicos, né? A questão aqui é o seguinte: quais são os fatores que interferem, que influenciam na ação desses agentes do intemperismo? E aí eu relacionei alguns aqui. Olha só, clima interfere? Claro que sim, nós vimos isso agora, tanto em relação à exposição ao sol, temperatura, como também em relação se é um clima mais úmido, interfere em relação à umidade. Topografia, ou seja, um relevo escarpado, a água que cai vai escoando sobre a superfície, formando sulcos. É claro que a topografia
interfere, o tipo de temperismo vai alterar aqui. Tempo de exposição da rocha, claro. Solos mais maduros são solos que tiveram maior exposição. Solos ou neossolos, solos mais menos maduros, são solos que tiveram a rocha mãe teve menor tempo de exposição. Percebam só vocês que nunca é um fator sozinho, é um conjunto de fatores que vai determinar o tipo de intemperismo e principalmente o relevo resultante desse intemperismo. E aqui, olha só, mais uma vez, o diálogo entre agentes internos e externos, o tipo do material que compõe a rocha. Tenho certeza que muitos de vocês passaram por essa experiência que eu vou falar aqui. Viajando de carro, você vê um morro testemunho. Está caminhando o relevo todo planinho e pá, um morro no meio, parecendo um iceberg. Aqui nós temos os Insilbergs no Nordeste, não é? Que são grandes blocos, predominantemente graníticos, não é? Mas enfim, aí é uma outra conversa. Esses morros testemunhos é que o material, a rocha que formou aquela área ali, aquele morro, foi mais resistente que o entorno. O entorno foi intemperizado e ele ficou ali como testemunha do passado. Olha que lindo. É ou não é? É lindo, não é? E é a dinâmica física entendida com o olhar de uma temporalidade mais longa que a temporalidade geológica, não é? O fato é que esses fatores interferem definitivamente no intemperismo e a combinação dos agentes do intemperismo associada a esses fatores vai produzir, então, essa combinação vai produzir uma infinidade de tipos de relevo. Vamos pensar um pouco na realidade brasileira? Pare, professor, mas esse mapa eu já vi, isso daí não é relevo, é geologia. Beleza, se você observou isso, está corretíssimo. Eu botei de volta para você perceber que, apesar de serem coisas diferentes, há um óbvio diálogo entre eles. Aqui você tem as bacias sedimentares, né, as três e mais importantes, bacia sedimentar paranaica, a amazônica e a do Parnaíba, não é? E tem também a bacia sedimentar costeira, não é? As bacias sedimentares, como nós vimos no ciclo das rochas, são feitas por rochas sedimentares, né? Parece redundante, mas é isso mesmo, são rochas mais facilmente desgastadas. Essas porções aqui, em laranja e marrom, como nós já vimos, são as rochas mais antigas, os núcleos cratônicos originais e os dobramentos lá de trás, do período brasiliano. Nós não temos no Brasil dobramentos modernos, nós não temos grandes montanhas, nós estamos no meio de uma placa tectônica, numa área de estabilidade. Mas já tivemos, não era Brasil, evidentemente, quando essa parte do território mundial, que hoje é Brasil, estava junto à África, formando o imenso megacontinente Gondwana. Nesse processo de separação, houve movimentos orogenéticos aqui, houve derramamento de lava no que hoje é o sul do Brasil, né? E houve sim dobramentos, só que aí, com o passar do tempo geológico, hoje no meio de uma placa tectônica, a ação dos agentes externos é muito mais intensa e essa ação mais intensa dos agentes externos vai modelando, modificando, formando, por exemplo, no litoral aqui, os mares de morros. Olha que bonitinho, mares de morros que são morros que já foram muito altos e foram sendo rebaixados, arredondados, né? Beleza? Outra coisa super importante para falar do relevo é retomar a escala geológica, não é? O relevo que nós temos hoje, óbvio que não foi formado no dia de hoje, foi formado a partir de uma escala geológica. Então, se você vê, por exemplo, as grandes montanhas, está aqui, ó, dobramentos modernos, não é? Não é isso? O Brasil não tem hoje dobramentos modernos. Isso aí você vai encontrar nas zonas de bordas de placas tectônicas, onde há um movimento convergente, movimento orogenético convergente, porque você tem o dobramento orogenético moderno, não é?
Himalaia, Andes, Alpes, Rochosas, são as grandes elevações da nossa contemporaneidade. Percebam vocês aqui que as bacias sedimentares, há bacias mais antigas, né? Lá do finalzinho do pré-cambriano e início do Paleozoico, nós temos isso, e há bacias sedimentares recentes, de deposição recentes. Essas bacias sedimentares recentes do Quaternário, presta atenção que isso está na prova, elas coincidem com as nossas planícies, por exemplo. Quer ver? Observa aqui. Esse mapa aqui é um mapa bem importante, viu, galera? Queria que vocês prestassem atenção nisso. Nós já tivemos aqui no Brasil 3 classificações do relevo, né? A primeira foi foi em 49, década de 50, a gente pode dizer, Haroldo de Azevedo. Ele levou em consideração somente a altimetria do relevo. E aí dividiu o relevo entre planícies e planaltos somente, né? Poucas unidades. E havia um pequeno conhecimento do território brasileiro, né? Uma década depois, na década de 60, um discípulo dele, o professor Aziz Abissaber, ele fez uma outra classificação, levando em consideração essa dinâmica externa, ou seja, as áreas de maior desgaste, mais altas de maior desgaste, ele chamou de planaltos, e as áreas de deposição ele chamava de planície. Dividia também somente entre planícies e planaltos, né? Isso na década de 70. E aí, na década de 90, conhecendo muito melhor a superfície do planeta e do Brasil, com imagens de satélite e imagens de aerofotogrametria, ou seja, fotografia do território brasileiro, uma equipe desse professor da USP, cadê ele? Jurandir Ross. Essa equipe se debruçou ao longo da década de 80 sobre esses mapas, sobre essas informações que se tinha sobre o território brasileiro e levando em consideração tanto a altitude como a origem do relevo, ou seja, juntou as informações das 2 outras classificações anteriores, o Jurandir Ross propôs uma nova classificação do relevo, que é a classificação utilizada atualmente. O IBGE adotou em 95 essa classificação do Jurandir Ross, então ao longo da década de 90, né? É uma classificação mais complexa porque nós também passamos a entender melhor, a conhecer melhor o nosso território. Você vê que para o Jurandir Ross, ele chama apenas 3 unidades do relevo. Antigamente eram só as outras classificações trabalhavam só com planície e planalto. O Jurandir Ross acrescenta as depressões. Então, quais são as unidades do relevo básicas trabalhadas e apresentadas no mapa do relevo brasileiro do Jurandir Ross? Planícies, planaltos e depressões. Sobre as depressões, são depressões relativas, depressões em relação ao entorno, não é? Nós não temos depressões absolutas abaixo do nível do mar. Vocês podem perceber que os planaltos e as depressões, eles são dominantes no território, não é? As depressões normalmente vão aparecer nas bordas das bacias sedimentares, não é? E aqui você vê essa classificação. Eu tenho que saber cada uma dessas unidades. Acho muito difícil que você fique memorizando isso, não é? Mas eu faria como exercício tentar localizar. Cadê onde é que está um? Planalto da Amazônia Oriental. Opa, Amazônia Oriental, aqui o número 1, no entorno do rio. E cadê a planície amazônica, que era tão grande? É o número 23 aqui, ó. Planície do Rio Amazonas. É uma planície de formação muito recente do Quaternário, né, junto à bacia sedimentar, mas não é toda a bacia sedimentar, como vocês viram, a bacia sedimentar é isso tudo aqui, ó. Bacia sedimentar é unidade geológica. Na bacia sedimentar amazônica, você vai ter Planalto da Amazônia Oriental, número 1. Olha o número 12, Depressão da Amazônia Ocidental, e vai ter, junto ao rio Amazonas, a planície amazônica.
de formação quaternária. Outra planície de formação muito recente é a planície costeira, número 28, aqui, ó, planícies e tabuleiros litorâneos. É uma formação também do quaternário. Quando eu falo do quaternário, eu estou falando da nossa época, né? Que é um fanerozoico, era cenozoica, período quaternário. Beleza? Outro do quaternário, bem conhecido, olha essa criança aqui, você sabe quem é que eu estou falando? 26, planície do Pantanal Mato Grossense. Essas são formações, as que eu exemplifiquei aqui, são formações de planícies em bacias sedimentares bem recentes, não é? É claro que nós temos planícies em bacias sedimentares mais antigas também, como por exemplo, aqui não é nem planície, aqui é depressão, não é? Essas nossas planícies são as áreas mais baixas, então, de períodos geológicos mais recentes, beleza? Então, qual é o exercício que eu acho que você pode fazer? É esse que eu disse aqui, para com esse slide, você está com ele disponível, e não precisa memorizar, mas localiza cada um desses pontos aqui, porque à medida que se localiza, você vai estar a par do espaço que ele está, tem nomes de referências aqui, Bacia do Paraná, já viu cá para baixo, Bacia do Parnaíba, já viu cá para cima, Amazônia, são referências do território brasileiro e você vai entender a distribuição desses relevos aqui. Uma coisa que chama atenção, os planaltos residuais, olha o número 6, Planalto Residual Sul-Amazônico. Tem também o número 5, Planalto Residual Norte-Amazônico. Como assim Planalto Residual? São regiões mais altas do relevo. O entorno foi desgastado, virando depressão. Olha o 13 e o 14. 13, Depressão Marginal Norte-Amazônico. 14, Depressão Marginal Sul-Amazônico. Então você tem uma depressão que foi desgastada e os planaltos residuais, foi o material mais resistente que permaneceu lá. Então é muito bacana, muito divertido no final das contas você fazer essa leitura um por um aqui, porque também você vai conhecendo o relevo brasileiro, as características do Brasil. Lembre que você vai ser um oficial do Exército Brasileiro e é importante que você tenha esse conhecimento do nosso território, não é? Pessoal, então é isso. Só a título de revisão, eu vou colocar de volta aqui esse slide, que é um slide que nós já trabalhamos, né? Então, a nossa prova vai ser formada por essa dinâmica interna mais dinâmica externa. Aqui você tem o cinturão de fogo do Pacífico, as placas tectônicas, lembra da estrutura da Terra, lembra disso, o núcleo, o manto e a crosta terrestre formada por crosta oceânica e continental, a oceânica um pouco mais pesada, formada por silício e magnésio, predominantemente, ao passo que a crosta continental um pouco mais leve, formada por silício e alumínio. Lembra da astenosfera, dos movimentos convectivos, lentos movimentos que fazem balançar as placas tectônicas, e nesse balanço você tem as forças heterogenéticas, movimentos muito lentos, que vão proporcionar progressão e regressão marinha ao longo de milhares de anos, não é? E os movimentos orogenéticos, que podem ser convergentes, como por exemplo, um exemplo de convergência, esse entre a placa de Nazca e a sul-americana, que forma os Andes, não é? Pode ter movimento divergente, olha aqui, ao longo do Atlântico você tem 4 grandes placas, né? Sul-americana, africana, a euroasiática e a norte-americana. E eles fazem movimentos divergentes aqui, não é? Ou seja, o Atlântico está em expansão, a dorsal atlântica, não é? E os movimentos podem ser transformantes, não é? Ou tangenciais, quando uma placa, o principal exemplo é dessa falha de San Andreas, não é? Aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, que forma esse movimento tangencial. Saber dessa dinâmica é importante, não é? Lembra de voltar a estudar ou então ver de novo a aula sobre o ciclo das rochas e principalmente relacionar a dinâmica interna com dinâmica externa. Não confunde megaestruturas geológicas, que são 3.
os dobramentos orogenéticos, né? Podem ser modernos ou antigos. Os crátons, que podem ser escudos cristalinos ou plataformas, e as bacias sedimentares. Esses são as megaestruturas geológicas. Além disso, as diversas unidades do relevo. Quando eu falo montanha, serra, eu estou falando de unidades do relevo. Na classificação de Jurandir Ross para o Brasil, ele trabalha com 3 unidades básicas de relevo. Quais são? Planície, planalto e depressão. Beleza, galera? Bons estudos. Nós temos aí o fórum para você tirar dúvidas, né, em relação ao estudo. A FOA da prova já vai estar disponível para vocês. A ficha de orientação da avaliação, né, que vai ratificar essas coisas que eu falei por aqui. Tem essa aula aqui, que é uma aula de revisão, e você tem as outras aulas disponibilizadas aqui no AVA, que você pode recorrer caso você tenha alguma dúvida, queira aprofundar algum conteúdo. Beleza, beleza? Bons estudos, contem comigo. Nos encontramos adiante, espero que vocês tenham um ótimo resultado na sua avaliação. Tchau, tchau, tchau.